O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoou o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavras fortes que precisam ser bem compreendidas. Primeiramente, lembrar que aqui não há um choque entre a palavra e a tradição, mas entre a não compreensão da palavra e o tradicionalismo. Nesse sentido, é preciso que nós compreendamos que a tradição que a igreja tanto se reporta não tem outro fundamento senão a palavra, de modo que seria e sempre será um grande paradoxo dizer que seguimos a tradição e nos ocultamos ou distanciamos da palavra de Deus. É isto que Jesus fala. Todas as vezes que caímos no extremo, todas as vezes que vamos para realidades isoladas, nós incorremos em graves conflitos e incorremos naquilo que o povo traduz de forma tão interessante: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. A hipocrisia. É sempre necessário ter atenção de que aquilo que nós falamos para os outros, por primeiro deve ser para nós. Nós precisamos compreender que nós vivemos em uma comum unidade, e nessa comunidade é preciso que compreendamos que todos devemos colocar em prática o que diz a palavra de Deus. E é justamente isto. Tradição é o modo como se pratica a palavra ao longo de tanto tempo. Nesse sentido, nós temos que compreender, por exemplo, que as leis chamadas sanitárias, ou seja, as leis que buscavam a pureza e a limpeza e a higiene de Israel, não são ruins. Essas leis eram importantes, não tinham um sistema de saúde, medicina avançada ao ponto de poder, por exemplo, nuclear, matar uma grande peste. E por isso mesmo eles trabalhavam com a prevenção, de modo que tinham meios, ensinavam como limpar os pratos, de tomar banho, de se higienizar, para justamente com a sua higiene pessoal evitassem trazer de fora, especialmente para casa, vírus, bactérias, etc. e tal. Então essas leis não eram por acaso, eram válidas, necessárias. Mas quando elas ficavam acima da cordialidade e da vivência de fé,
justamente ocorre aquilo que Jesus diz, né? Reportando e utilizando como autoridade o profeta Isaías: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. E aí Jesus utiliza um exemplo. Quantas pessoas que, se apegando ao tradicionalismo, dizem: olha, eu não posso ajudar meus pais porque aquele recurso que eu iria ajudar é para ser entregue a Deus, como manda a tradição esta ou aquela. Jesus então diz: cuidado, pois nós sabemos muito bem buscar subterfúgios para fazer as chamadas desculpas, para legitimar minhas posturas e não fazer a prática que a palavra de Deus nos pede. Palavra de Deus, prática em nossa vida, é sinal de tradição sadia, sempre em coerência com aquilo que nos diz a palavra do Senhor. Que eu e você cresçamos e consigamos entender o que de fato é ou não é vontade de Deus em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.